Olá a todos, esse vai ser um primeiro vídeo respondendo perguntas dos seguidores das redes sociais em relação ao Covid-19. A primeira pergunta veio da Ângela Almeida, que pergunta qual é a relação das doenças reumatológicas com o Covid-19. Ela disse que viu alguns reumatologistas dizendo que existem poucos casos em pacientes com doenças reumáticas. Ô Ângela, isso é verdade. Alguns estudos iniciais têm mostrado que os pacientes com doenças reumáticas eles não têm um risco aumentado em relação à população geral. No entanto, nós temos tratado esses pacientes como grupo de risco mesmo assim, principalmente porque nós ainda não temos uma certeza em relação a esses estudos por serem muito preliminares. A próxima pergunta é da Vera Lúcia Dias 9. Ela gostaria de saber se uma pessoa que já foi infectada pode ser infectada novamente. Obrigado pela pergunta, Vera. Alguns estudos têm demonstrado que os pacientes eles não se reinfectam, mas isso ainda também está em um campo de incerteza. Então, que o certo, mesmo que alguém já tenha tido a doença e tenha ficado com o teste positivo, ele vai continuar tomando as medidas de proteção, porque nós ainda não temos certeza se os pacientes podem reinfectar. A próxima pergunta é da Valquíria Alves 15. Ela disse que o marido dela e ela tiveram uns sintomas, mas depois de 23 dias eles fizeram o teste rápido, que é o teste sorológico, e ela pergunta se o resultado é confiável, porque na época ela já não tinha sintomas. O Valkyria, sim, o teste é confiável porque o teste sorológico ele mede o anticorpo e esse anticorpo ele parece permanecer por pelo menos umas 6 semanas. Então, com 23 dias após o primeiro sintoma, você provavelmente ainda tinha um anticorpo positivo. Teria se ele tivesse positivo, né? A questão é que se o teste ele também dá alguns resultados falsos negativos. Então, se você tem uma dúvida, talvez seja interessante repeti-lo. A Aline Mendes Cardoso pergunta se o imunossuprimido, quando tiver sintoma como febre alta, tosse, ele deve ou não suspender o imunossupressor por precaução. Aline, na verdade o ideal é que você não suspenda o medicamento sem conversar com o seu médico. Em alguns casos, a doença ativa ela é pior do que o uso do imunossupressor. Então, se você estiver arriscando retirar o medicamento e ficar com a doença ativa, talvez seja muito pior do que se você continuar com o imunossupressor. Então, quem vai saber responder isso para você com mais certeza e segurança vai ser o seu médico, porque ele vai poder te dizer se você está no grupo de risco. A Catinuba pergunta se pessoas com artrite reumatoide estão no grupo de risco. Bom, os pacientes com doenças reumáticas autoimunes ou outras doenças autoimunes, como eu já respondi anteriormente, nós estamos considerando sim que eles são pacientes de grupo de risco. No entanto, tem alguns estudos iniciais demonstrando que esses pacientes não têm uma mortalidade maior do que o resto da população. Mas, de toda forma, como a gente está ainda numa pandemia, que nós não temos certeza do que está acontecendo, o certo é a gente considerar assim como grupo de risco. E a M. Cristina da Úria, ela está perguntando se após ter adquirido o Covid e se recuperado, qual é o período necessário de espera para tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe ela deve ser tomada e se você já não tem mais sintomas nenhum do Covid, já está recuperado, você já pode sim tomar a vacina. Então, obrigado a todos. Essa foi a última pergunta. Na próxima voltamos com outras dúvidas.